empreender para levar autoconhecimento, autocuidado e bem-estar para as pessoas. Sensacional, né? Esse é o propósito da entrevistada de hoje, que é fundadora do maior canal de yoga em português do YouTube. Não preciso falar mais nada, né? Vocês vão ver. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios também. Então, fica aí com a gente, assiste ou escuta até o final, porque elas dão dicas imperdíveis que podem mudar a sua vida. Isso não é exagero, tá? Verdade. Assiste pra você ver. Bom, um recadinho muito rápido aqui pro YouTube. Gente, não deixa de fazer inscrição no canal, vai, deixa seu joinha no vídeo, me conta nos comentários, né, qual que foi a sua parte favorita da conversa. Rapidinho, não custa nada, faz uma super diferença para mim. Para quem prefere o áudio, dá uma olhadinha lá no Orelo, que é uma plataforma brasileira que me dá uma forcinha a mais e é por onde você também pode apoiar o podcast, com o valor e a frequência que quiser. Aproveito para já deixar o meu muito obrigada aos meus queridíssimos apoiadores que dão aquela força lá no Apoia-se. Para saber do que se trata o financiamento coletivo, clica no link que eu vou deixar aqui e aproveita e já vai no site apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição. Pode apoiar com o valor que quiser, a frequência que quiser, ainda escolher uma faixa de valor de acordo com a recompensa que está lá. Só coisa bacana, gente. Só presentinho lindo. Vale a pena, tá? Se por acaso você está fora do Brasil, você pode apoiar pelo Patreon, que é o patreon.com/empreendedelas. Bom, mas chega de recados, né? Vamos à nossa entrevistada, minha ídola, salvadora da quarentena, musa inspiradora da positividade, Priscila Leite. Gente, a Pri é um dos maiores nomes do yoga brasileiro. Ela é pioneira em acessibilizar a prática através do canal Pri Leite Yoga, o maior em língua portuguesa. Ela possui certificações como a da Yoga Alliance International nos Estados Unidos e na Índia. A Pri tem mais de uma década de experiência, oferecendo aulas de yoga presenciais e online, e ganhou destaque pela sua didática leve e acessível. Ela é mãe de duas crianças, empreendedora e apaixonada pela natureza. Eu já acompanhava o trabalho da Pri há alguns anos e já era super fã. Mas depois de conhecer melhor a trajetória dela, fiquei ainda mais encantada. Confere só essa história. Pri Leite, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de experiências, de tudo. Eu fiquei até nervosa aqui para falar. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Estou muito feliz de poder estar aqui e da gente ter essa conversa. Estou muito empolgada. Nossa, fala empolgação comigo, não. Fala, não. Não sei como é que eu tô conseguindo ficar aqui sentadinha. Ufa, vamos lá, vamos começar com um exercício respiratório. Respira, gente, respira, inala pelo nariz, segura e Para eu exala pela ficar boca para dar uma tranquila. relaxada. Ó, deixa eu explicar para as pessoas como eu sou fã dessa mulher que me salvou aqui. Me salva há quantos anos já? 2020, 21, 22, uns três aí para mais. Já te mandei também para as amigas, já tem amiga também que já está lá firme. É assim, né? Salvando a gente com muita meditação, paz de Ah, mas é o que eu espírito. digo para vocês, né? No final das aulas, eu falo assim, gente, eu estou aqui dividindo essas aulas, dividindo esse conhecimento. A parte da minha proposta é realmente grande parte é de acessibilizar a prática de yoga para que mais pessoas tenham acesso a práticas de bem-estar, de autoconhecimento, de autocuidado, que não é luxo, não é algo que eu acredito que muitas pessoas veem como tipo, é um acessório de luxo você fazer yoga. Yoga é somente para pessoas ricas ou somente quem tem condições. E a gente vem aqui que é para quem quiser praticar, né? Então, eu fico muito feliz de ver que as pessoas estão
realmente praticando, né? Na sua casa, com seus filhos, que a gente está chamando os amigos, porque é muito mais legal fazer as coisas com as outras pessoas, com os nossos amigos, do que sozinho. E eu acho que isso é uma das grandes vantagens do yoga online, né? Você vê, você fala, nossa, olha quantos comentários, olha quantas visualizações. Eu realmente não estou sozinha fazendo essa aula, não estou sozinha buscando esse exercício de respiração, esse exercício, né, de presença e de equilíbrio. A gente consegue sentir que tá ali em Hum. comunidade, né? É, E a... então, e eu digo que eu ofereço, né, as aulas, mas a dedicação, ela é sua, né? Então você fala, Uhum. a mulher que está salvando a gente, é as pessoas que estão se salvando, né? Eu acho engraçado que na pandemia muitas pessoas falaram, a Pri Leite, a professora de yoga que está salvando a gente na pandemia. Eu falei, gente, eu não estou salvando ninguém, é a gente mesmo que se salva, né? Então as aulas estão ali, mas eu tenho muito respeito por todo mundo que pratica comigo, que liga a televisão, que liga o computador, o celular, e me deixa entrar na sua casa para praticar com você, porque que é um grande gesto de confiança, né? E de que é você, eu tenho um respeito pela pessoa que pratica em casa, de verdade. É o seu tempo, a sua energia, você não está em um estúdio que você fala, putz, eu já estou aqui, é sem graça sair no meio da aula, né? Então, se você está fazendo online, você está realmente dedicado, você chegou até o final da aula por pura vontade sua, entende? Da sua disciplina, da sua energia. Então, eu falo muito para as pessoas que praticam online, olha, é a sua energia, a sua disciplina, é você que está criando esse espaço para você, honrando esse tempo e esse espaço para você. Então, mais do que justo você colher os frutos do seu trabalho. Gente, tá vendo? Como não amar? Como? Não, não tem jeito, não tem jeito. Mas agora, vamos lá, vamos começar então a falar um pouco mais de você? Então, por Vamos. favor, vamos lá. Defina-se quem é Pri Leite. Vamos lá, Quem uma é definição. Brilhante? Nossa, uma alma inquieta. Eu sou muito Boa. inquieta. Olha Eu só. acho que o yoga ele vem justamente para as pessoas inquietas, né? É. E é engraçado porque as pessoas falam assim, ah, mas eu não sou zen, mas eu não sou calmo, mas então é por isso mesmo, gente. Eu ia Eu falar acredito que isso. eu acredito que eu sempre fui uma alma, uma pessoa assim muito inquieta por dentro, com muitos desejos, com muitos questionamentos, com muita movimentação. Eu sempre gostei de me movimentar muito. E por isso o yoga me acolhe, né? Porque ele oferece o movimento do meu corpo físico, ajuda a acalmar a minha mente de verdade. Mas eu vejo assim, a inquietação como uma coisa muito boa. A inquietação, eu acredito e esses questionamentos e esses revisar das nossas decisões, da nossa vida, ele faz muito parte do yoga, né? Porque se a gente não para, não revê, a gente vai no piloto automático. Então, se a gente tem alguma inquietação, é porque a gente está percebendo ela, está escutando a ela, para a gente ajustar aí a direção desse nosso barco, a direção das velas aí para onde a gente quer navegar. Uhum. E mãe, né? Bom, Sou muito bem. mãe, e eu acho que isso é uma grande parte do meu dia a dia, das coisas que eu valorizo, é uma coisa que guia muito, sem dúvida, as minhas decisões. Hoje é o meu maternar, né? Eu tenho um filho de 4 anos e meio e um de 1 ano e meio, agora quase daqui 2 dias. Passa muito rápido. Então Nossa, eu vejo boa. assim que passa rápido demais. E o yoga é engraçado, né? Você falou para eu me definir, mas e eu lembro que eu estava grávida do meu primeiro filho, e eu ficava assim, cara, eu quero estar presente no parto, quero estar presente quando ele nascer, eu quero estar presente e realmente viver esse momento, porque as pessoas falam que passa rápido, e às vezes quando a gente está no meio do olho do furacão, né, naquele movimento assim, não tá passando rápido, você fala, Priscila, não tá passando rápido, eu tô aqui às 3 horas da manhã acordada, não tá passando rápido, mas é aquela coisa, passa rápido de verdade. E eu falo, cara, eu não quero perder esse momento da minha vida, das minhas crianças pequenas em casa, que é um momento importante para mim, para eles, e que eu sei que vai passar, né? São fases da nossa vida. Então, hoje, quando você me pergunta quem eu sou nesta fase, eu acredito muito que nós estamos, né? Então, eu estou muito mãe, continuo inquieta, estou muito empreendedora também, que veio junto com a maternidade também,
E eu acredito que eu sou uma pessoa assim que gosta de ter uma vida coerente, de fazer o bem para as pessoas. Isso sempre fez parte de mim, de quem eu sou. Eu sempre quis que o meu trabalho tivesse um impacto positivo no mundo e também cuidar de mim, ser coerente comigo, ter uma vida Uhum, boa, uma vida bem vivida. Foi longa essa uhum. resposta, né? Mas é que, poxa, gente, que pergunta é essa? Muito difícil se definir, né? Então, estou É, mais nessa fase. eu torço para ninguém nunca me pedir isso, nunca pedir para me definir. Torço para isso. Enquanto eu tô aqui, né? Enquanto eu tô perguntando, vamos Na perguntando. pergunta, né? Agora, Pri, me conta uma coisa, como que pois é, eu tenho essa dificuldade. Quando eu era pequena, a vida toda eu convivi com a yoga. De repente chegou uma fase da minha vida que virou yoga, aí o yoga, eu me perdi aí. É o yoga. Eu acho que não é o que eu acho, é que é o seguinte, é mais ou menos que nem tomato, em Ah, inglês, sabe? aham. É que nem por quê, né? É Ah, muito, sim. muito mais uma questão de sotaque, na minha opinião, do que qualquer outra coisa. Ah, Yoga, a palavra yoga, ela vem derivada do sânscrito, né? E ele representa união. Então, eu acredito que muitas pessoas traduziram para o Brasil, no português como o yoga por causa da referência à união, né? A união ou união. Eu, vou falar a verdade para você, eu não sei, não faz sentido, né? Agora que eu tô pensando, faz- não faz sentido. Ah, mas é. a palavra yoga, que vem do sânscrito, que não é yoga, é yuk, significa união. Eu, Sim. pessoalmente, eu gosto de pensar no yoga como algo feminino. Eu uso a Ah, yoga porque eu yoga. vejo a prática, mas eu estou dizendo eu, Priscila, tá? Outras pessoas vão Ah, discordar, os sim. professores irão discordar. Ah, Mas para mim eu vejo como uma prática, por isso o feminino, e porque para mim é uma prática muito feminina, é uma prática muito acolhedora, né? É, e teve momentos aí e mais uma vez falando de fases, né? uhum. Teve uma fase aí do yoga de muito tempo atrás, bem no comecinho, que era bastante estrito, que para você ter acesso a esse conhecimento, você tinha que conhecer um professor, e esse professor tinha que te aceitar, e esse professor tinha que passar esse conhecimento apenas verbalmente, né, antes mesmo da escrita, lá milhares de anos atrás. E hoje em dia a gente consegue ter, não só com o yoga, mas com várias outras áreas de conhecimento. A gente consegue ter acesso ao conhecimento de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais acessível. Então, muito mais acolhedora, né? Eu ouso Uhum. dizer. E por isso coloca tanto poder nas nossas mãos, né? A gente Uhum. escolhe aquilo que a gente quer buscar. E hoje é Uhum. muito mais fácil buscar do que subir as montanhas da Índia 2 mil anos atrás. Internet que diga. Mas então me conta uma coisa, como então que a yoga entrou na sua vida? Olha, a primeira vez que eu escutei a palavra yoga, eu lembro Uhum. muito claramente que foi na época que a Madonna estava fazendo yoga. Não sei se vocês sabem, se vocês lembram disso, gente, mas a Madonna, se não foi a primeira, foi uma das primeiras celebridades a postarem fotos muito tempo atrás, tá, gente? Antes de Instagram, antes de Facebook sequer existir, em revistas. E ela teve fotos praticando yoga e foi um rebuliço na época, tipo, olha, Madonna, que postura é essa? Que foto é essa? O que que foi? Ela falou, eu faço yoga, são posturas de yoga. E aí foi a primeira vez que eu escutei a palavra yoga. E meio que deu assim, uma curiosidade. Eu falei, nossa, que interessante, o que é isso? E aí, uma amiga minha, ela fez uma aula de yoga perto da onde a gente morava, aqui na nossa vizinhança mesmo. E não era nenhum estúdio de yoga na época, isso é 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás. Era na casa mesmo do professor. E eu escutei novamente, né? Ela falou: eu fiz uma aula de yoga. Eu falei, eu quero fazer, eu quero experimentar. Mas eu não tinha dinheiro na época. Eu lembro de comentar com a minha mãe, tipo, o quê? Você faz educação física na escola, né? Mas, tipo, se hoje é difícil você, às vezes, conversar para as pessoas o que é yoga, imagina, 20 anos atrás, aqui no Brasil, era tipo, yoga? Como assim? O que você está falando, né? Você faz esporte na escola.
Mas foi assim, foi o meu primeiro contato e eu tive essa curiosidade e essa vontade de experimentar muito grande. E daí, vários outros momentos da minha vida, eu quis praticar yoga e não pude. Yoga me deu muitos nãos. Ele fez muito charme para mim. Ah, Fez muito charme. Às vezes eu queria mesmo, porque eu lembro que uma amiga minha, ela me deu na faculdade já, ela desenhou a saudação ao sol para mim num papel. Olha só, gente, desenhar, vocês têm noção? Pessoal mais novo, a gente não tinha nem Instagram, não tinha essa coisa de você colocar no Google e aparecer, entendeu? Na época era Orkut, gente, não tinha nem Facebook. E aí ela desenhou assim, e eu tentei entender, tentei fazer. Um amigo meu fez comigo essa saudação ao sol, achei interessante, achei muito legal, gostei da ideia. Estava fazendo já artes marciais, estava conectada com a minha respiração, com o meu movimento, e eu me apaixonei realmente com a respiração e movimento. É o grande chave, é o grande coringa, é magia, o pó de pirlim-pim-pim para mim aí, que quem estuda sabe que é o que a gente equilibra o sistema nervoso através do movimento e respiração, né? E aí eu fui num estúdio de yoga em São Carlos, na época onde eu fazia faculdade. Era o único estúdio de yoga da cidade na época, nem sei se ainda existe. E procurei fazer aula lá, só que eu não tinha dinheiro, né? Então perguntei primeiro para a professora quanto que era, fui especular e perguntei se ela precisava de ajuda, se eu poderia trabalhar, fazer alguma coisa. E ela falou que não. Eu falei, tudo bem. Teve uns amigos meus que experimentaram, eles não tinham gostado tanto. Eu falei, você tem um livro que eu posso experimentar? Posso emprestar para tirar Xerox. Gente, vocês têm noção? Xerox, vocês não sabiam que a Prilete era tão velha, né? Eu falei, ah, fui tirar Xerox, ela falou, não vou deixar você, não vou te emprestar, né, o livro. E na biblioteca da faculdade não tinha livro de yoga, gente, vocês não têm noção a dificuldade, o perrengue que foi. E eu não conseguia de jeito nenhum. gente, E que eu falei, coisa tudo louca, bem, né? Era fechado e ela maluco fazia questão de continuar fechado, né? de continuar Ao invés de fechado. expandir o conhecimento e passar para frente, E aí o nossa. tempo passou, eu me formei, eu mudei, eu fiz o pouco que eu sabia. Um amigo meu me deu o livro Autobiografia do Yogi, que inclusive pode ser a minha dica de leitura. Eu acredito que todo mundo pode ler esse livro, Autobiografia do Yogi, do Uhum. Paramahansa Yogananda. É um clássico. é, e eu estava na Califórnia, ele deixou um grande legado lá na Califórnia. Eu li esse livro, aprendi algumas coisas através desse Mas livro. calma, que você tem que Aprendi. falar como que você foi parar na Califórnia. Ué. Que Ai, meu salto Deus, foi gente. esse, ué? Não, mas é porque o yoga foi difícil, tá vendo? Você, Ele mas fez você foi. o yoga não me quis, gente, de primeira, entendeu? Eu tive que aí eu fui para Califórnia e lá que eu fui realmente fazer aula de yoga num estúdio Mas você já propriamente foi dito, como as atrás pessoas estão disso? acostumadas. Eu fui atrás, porque o que Pô, você foi lá acontece? pra lá por causa do yoga. Não fui por causa do Ah, yoga. Eu não. fui para lá por causa do meu excelentíssimo marido, Ah, atualmente marido, né? sim. Na época, apenas um crush. Mas Mas ele é de assim, lá, ou ele é daqui? Ele é de ele é. lá. Então, gente, uma pausa para a Love Story. Ah, todo mundo quer saber, então vamos falar. Por favor, a Eu, gente quer a vamos falar. fofoca também. Vamos lá. Todo mundo quer saber, todo mundo me pergunta, Juliana, de verdade, todo mundo me pergunta. Foi o Ah, seguinte, gente, eu pausei a faculdade para morar em Londres em 2008, só um minutinho. Faculdade de quê? de Ciências Sociais. Ah, sim. Aí eu Hum. fui para Londres, eu estava morando em Londres, conheci o meu marido em Londres. A gente se conheceu, a gente ficou, teve aquela coisa, mas a gente nunca imaginou que ia dar qualquer coisa, porque a gente falou, por favor, né? Ele é americano, eu sou brasileira, a gente está em Londres, a gente está aqui temporariamente, e cada um foi para o seu canto. Ele foi para Guatemala na época, eu passei pela Argentina, depois voltei para o Brasil. E aí, um belo dia, eu recebi um e-mail dele. A gente continua se falando, porque a gente, né, tava assim, obviamente, apaixonados. Aí ele mandou um e-mail e falou assim: Olha, eu tô aqui na frente do meu computador para marcar um voo. Eu posso ir para o Brasil te ver? Gente, juro para vocês, foi desse Hum. jeito, foi emocionante. Eu devia ter guardado, nem sei se eu tenho print desse e-mail. Aí eu parei assim, falei, gente, virei para minha amiga, eu lembro que eu tava assim na faculdade, falei, gente, tava terminando a faculdade, "Ah, será que ele vai vir? Meu Deus, ele vai vir. Eu falei assim, eu preciso do seu ok, né? Se eu posso ir te visitar para fazer a reserva aqui do meu voo. Tô chegando essa semana. Aí eu falei, não, pode vir, tudo bem.
E aí, gente, esse Pode Vir, ele ficou um mês comigo em São Carlos. E nesse um mês ele conheceu minha família, foi uma coisa assim, os meus Gente! amigos, foi uma coisa. E aí, tipo, todo mundo conheceu ele, então ele meio que ficou uma sombra na minha vida, eu Uhum. brinco, sabe? Porque daí ele foi embora e todo mundo tava, mas e o seu namorado? E o americano? E o que que aconteceu? O que que rolou? Vocês ainda estão se falando? Não estão se Ah, falando? E foi uma coisa. E aí a gente. gente ficou assim se falando e eu falava para ele, para de me mandar e-mail, gente, e-mail, vocês têm noção? Eu falava, para de me mandar e-mail, para de falar comigo, eu não quero mais falar com você, já deu, já chega, gente, isso aqui não tem futuro. E aí eu terminei a faculdade e eu queria muito ir para a Índia, eu tinha guardado um dinheiro. Eu falei, eu não sei se eu vou para a Índia, eu não sei se eu vou para os Estados Unidos, eu não sei se eu viro monja, porque eu tinha essa, eu queria virar monja, gente. Eu juro para vocês, acredita? Meu Deus, podcast, as revelações do podcast. Ah! Eu queria virar monja e eu queria e tinha um Sensacional. mosteiro no norte do país que eu assim estava seríssimo considerando ir para o mosteiro no norte do país. E eu fiquei nesse impasse na minha vida, tipo, o que que eu faço? Vou para a Índia, vou lá para o mosteiro virar monja, eu vou ver esse americano. Ah. E eu lembro que foi gente, vocês não têm noção o tanto que as minhas amigas sofreram, do tanto que eu fiquei na cabeça delas, né? Aí eu lembro que teve uma amiga minha que virou para mim e falou assim, Pri, se você tá tão inquieta, né, com essa questão desse menino, será que não vale a pena você ir lá? Tudo bem que, né, gente, dinheiro guardado é caro pra caramba até hoje ir para qualquer lugar, né, fora do país. Ela falou assim, Uhum. não, será que não vale a pena você ir visitar ele? Só para você poder se sentir em paz para depois do que você decidir fazer. Se você quiser virar monja, se você quiser ir para a Índia, se você quiser fazer mestrado, se você quiser, o que você quiser fazer, para você sentir que você consegue seguir a sua vida. É, E eu falei, tira a olha, prova, né? Para não ficar aquela é, dúvida sempre na exa- cabeça. É. exato, porque aí senão Uhum. você fica com aquela sensação. E eu acredito muito que eu prefiro me arrepender do que eu faço do que aquilo que eu não fiz. Uhum. Então eu falei, olha, melhor eu me arrepender de ter ido lá, ter gastado meu dinheiro, suado, trabalhado para ir para os Estados Unidos, porque, gente, é visto, é passaporte, é uma coisa toda, né? Eles têm que provar. Eu falei, tudo bem. Eu falei, quer saber o quê? Para eu ficar em paz, eu sou uma pessoa que eu busco muito viver de acordo com o meu coração. E eu falei, olha, vou lá. O que que é o pior que pode acontecer, né? É. Fui, gente, o resto é história. Tô lá, tô casada já faz. Nossa, a gente tá junto já faz 14 anos. Eu Você mudei dos. foi e já casou? Foi e Fui, já ficou de vez? e aí eu já fiquei de vez, porque se eu voltasse, a advogada falou: se você ficar nesse vai e volta, vai ser difícil você conseguir o seu visto, você conseguir o seu green Ai, card. E aí a gente gente. casou sem querer casar, a gente não queria. Olha, a gente, a fofoca, fofoca. A gente casou sem querer casar. Eu juro pra você, a gente era muito novo. A gente não queria ter casado. A gente falou, gente, Vocês a gente é casaram? muito novo, a gente Você pode tinha conhecer quantos essas pessoas. anos? Eu tinha 24, 23, 23. Muito Gente. nova. Imagina o que Ah, que meus pais pensaram. não, Imagina o que que eu imagina. ouvi. Eu ia Mas lá te buscar. Eu ia buscar. eu falo que se fosse um dos meus filhos, eu já estava lá, já tinha falado, pode parar, acabou, já deu. Não, E que eu é falo, isso? Vai que passear, é que isso? Eu é falo, isso? gente, a gente fala, o que que a gente estava pensando? Mas para vocês verem, né? É aquela coisa que eu falo. Eu sempre busquei muito viver uma vida. Eu acredito que a gente precisa conseguir colocar a cabeça, um travesseiro no final do dia e dormir em paz. É essa a sensação que eu busco. E eu acho que é essa a sensação que qualquer pessoa quer ter. É conseguir dormir em paz no final do dia. E por Que é mais que difícil. Que é não bem faça difícil. sentido, não, assim, por mais que não fazia É. sentido racionalmente, né? A minha irmã falou: o que que você vai fazer aí? Você vai ser babá? Seu diploma não vale nada? E eu falei: não tem nada errado de ser babá. Eu vou ser babá, vou fazer o que eu precisar fazer. E eu realmente, para ter aulas de yoga, inclusive, eu limpei estúdio de yoga em troca de aulas de yoga enquanto eu estava esperando minha documentação ficar pronta. E eu nunca Olha tive problema só. nenhum com isso. Eu sempre já trabalhei falando aqui de empreendedorismo, né? Aham. Gente, eu acredito muito que como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. Entende? Se você dedica aquilo, se você procura fazer as coisas bem feito, você sempre vai procurar fazer as coisas bem feito. Não importa em qual área da sua vida. Então, eu sempre acreditei que é importante a gente dar o nosso melhor.
O nosso melhor talvez não vai sair perfeito, não vai sair maravilhoso, mas é o nosso melhor. E daí que vem esse mantra que eu sempre repito para mim mesma e repito para os meus alunos, é o seu melhor é mais do que é suficiente. Eu sempre acreditei que é importante a gente dar o nosso melhor. E eu falei, esse é o meu melhor, é o que tem para hoje, é trabalhar com aquilo que a gente tem em mãos, né? É isso que a gente tem para hoje, é Tô isso que eu vou fazer. anotando. Tô anotando. Vai pro feed, vai. Anota aqui, depois Mas, destaques o gente, feed. é fofocas da Priscila. Mas foi assim, gente. E aí eu comecei, fui lá E nos foi Estados Unidos. sensacional. Isso te levou de verdade pro yoga, né? E chegando lá, eu tinha que esperar a documentação e eu comecei a realmente fazer yoga. Mas foi por causa do meu marido que foi para os Estados Unidos. A gente casou meio sem querer casar. E foi um ó, assim, porque demorou muito tempo para a gente falar, ok, realmente a gente tá junto, realmente a gente tá casado, realmente a gente vai Interessante, né? casar, a gente vai ter filho. Foi Eu assim, brinco a que gente vai se casar pra gente se conhecer melhor, né? foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Aham, E é, foi uma decisão difícil de se fazer, né? aham. Então, assim, e eu falei, o que que é o pior que pode acontecer? Se não der certo, a gente descasa, a gente divorcia no papel e pronto, não tem Tentamos, problema. né? Tentamos. E essa coisa de tomar riscos, né? A gente precisa se arriscar. Eu acho que tudo que vale a pena tem uma dose de risco, né? Eu lembro quando eu fui para Londres, eu não falava nada em inglês. Então tinha esse risco, né? E eu lembro que tinha alguém que tinha que me esperar no aeroporto, a pessoa nem estava lá, cheguei lá, não tinha ninguém me esperando. E Ai, muitas ai. pessoas falaram para mim, olha, mas não vai dar certo. Ai, mas você falar inglês não é só falar the books on the table, né? Você tem que se articular. Mas assim, algo que eu agradeço muito à minha família, que obviamente não é perfeita como qualquer outra família, mas eu sempre tive um senso de acreditar em mim. Eu sempre acreditei, ok, eu vou. Talvez não seja fácil, talvez eu quebre a cara, talvez eu me divorcie, talvez eu me perca no metrô, mas eu confio na minha habilidade de dar conta, de dar a volta por cima, entendeu? Eu confio em mim. Então, eu acho que essa confiança que vem muito, eu acredito, da minha família, que veio do tipo, ó, não importa o que você faça, onde você vá, a gente vai estar sempre aqui para você, né? Essa coisa do incondicional. A gente pode brigar, a gente pode reclamar, não gostar das suas decisões, né? Mas a gente está aqui para você. E Aham. assim, e hoje a gente, né, teve momentos que eu falava assim, ai, foi horrível, não devia ter feito isso. No momento da briga, né, gente, vocês imaginam eu brigando com meu marido? E aí eu falava, e assim, a gente parava, não, mas tudo bem, a gente, e eu lembro que, olha só, uma pausa da fofoca, gente, meu Deus, eu falo demais. Mas, ó, o meu irmão falou assim pra mim, Adoro. o meu irmão falou assim pra mim, nessa questão do casamento, sabe? Ele falou, olha, eu quero que ele falou desse jeito, meu Deus, será que meu irmão vai escutar esse podcast? Ele falou assim: você tá indo para os Estados Unidos e você está fazendo essa escolha. É a sua escolha. Então, você vai arcar com as consequências. E você vai andar com as próprias pernas, né? Ele não falou assim, você vai andar com as próprias pernas, mas do tipo, é a sua escolha, você tem que arcar com isso. Então, Uhum. não tem do tipo eu estar nos Estados Unidos e falar para o meu marido, ai, mas tá difícil aqui. Tudo bem, né? Uma coisa é você conversar, reclamar, mas botar a culpa nele, entende? Uhum. Então, é a mesma coisa. Hoje a gente está no Brasil, ele está morando no Brasil e não tem dessa dele reclamar para mim, colocar a culpa das coisas do Brasil em mim e vice-versa. Uhum. Então é muito dessa Sei. coisa de ser adulto mesmo. Essa é a minha escolha, é a minha responsabilidade, é o meu risco e eu me garanto, eu confio em mim, né, de que eu vou dar conta, que mesmo que seja difícil, e mesmo que talvez eu quebre a cara, ou que não seja da maneira que eu esperava, porque tem muito disso, né? E no mundo de empreender também. A gente Uhum. espera uma coisa, a gente quer uma coisa, e muitas vezes não acaba saindo do jeito que a gente quer. Por mais que a gente tenha planejado, por mais que a gente tenha estudado, que a gente tenha planificado tudo na planilha, Oh, eu que o muitas vezes diga. não vai. E aí, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que confiar que a gente consegue, ok, essa é a situação, vamos pausar, vamos respirar, vamos reavaliar e seguir em frente, né? Então, eu acho que todas essas decisões de eu ter ido para Londres, de eu ter ido para os Estados Unidos, de eu insistir no yoga, que era uma coisa que eu queria fazer, até eu conseguir realmente praticar lá nos Estados Unidos, chegou muito dessa ideia de que, ó, vamos tentar.
e se não der certo, a gente, não que não vai doer, né? Às vezes, claro que dói se as coisas não dão certo, se as coisas Uhum. não vão da maneira que a gente espera. Mas a gente consegue seguir em frente, a gente consegue ter resiliência, e Nossa, acreditar Pri, na gente. eu vou. Ainda bem que eu tô gravando esse episódio, eu vou ficar assistindo e reassistindo e escutando de novo isso tudo que você tá falando, porque tá assim, um tapa na cara atrás do outro aqui. Ai, gente, não, mas ó, Ai. falando em dar tapa na cara, deixa eu te falar, eu posso falar no meu podcast? Por Posso. favor, por De dar favor. tapa na cara? Gente, então, deixa eu te falar. Eu lancei um podcast recentemente chamado Equilíbrio e Caos. E esse, para mim, é um dar tapa na cara, porque é uma totalmente fora da minha zona de conforto, né? Tanto é que eu fui entrevistar alguém, assim como você está fazendo, e eu falei, Aham. cara, vou ser honesta com você, eu nunca entrevistei ninguém antes. Tipo, aqui entre a gente, antes da gravação, né? É assim, e a gente tem que dar esse tapa na cara, tipo, para fazer coisas novas, para sair do esperado, para crescer, né? E hoje meu tapa na cara é o meu podcast. Mas isso é até legal você falar isso, porque às vezes, assim, eu mesma antes de começar, né, a gente não, às vezes não tem muita ideia de como é que vai ser, né? Você fala, é assim, então não deve ser tão difícil. Você vê os outros fazendo, não deve ser assim tão complicado, mas vai lá fazer, né? Da hora que você começa, você, É, opa, eita, como é que é? É exatamente assim. A gente vê, acha que é uma coisa. Aí a gente vai fazer e fala, oh, ok, peraí. Deixa eu reacessar isso aqui. Mas isso ajuda a gente a valorizar o trabalho das outras pessoas, né? Eu acho que, É, assim, sabe, Juliana, eu valorizo muito mais o tempo das pessoas e o trabalho das pessoas, porque eu sei o quanto o meu tempo e o meu trabalho vale, o quanto de dedicação, o quanto de energia, não só mental, mas energia emocional mesmo, da nossa emoção, do nosso sentimento que vai dentro daquilo que a gente faz. Principalmente você que está empreendendo, que o que acontece quando a gente empreende é muito da nossa identidade que acaba uhum, sendo passada para a marca. É muito dos sim, nossos sonhos, né, das nossas aspirações. Então, é uma coisa muito pessoal. é, E isso assim, eu aprendi na labuta ali no dia a dia a valorizar muito mais isso das outras pessoas. Então, hoje, quando eu vejo, por exemplo, podcasts de vocês, quando eu vejo outras propostas, e as pessoas chegam até mim, e eu vejo muitas empresas de mulheres também que me mandam presentes na caixa postal, e sempre que eu posto, eu reposto. Eu vejo aquilo, e quando eu recebo aquilo, eu falo, cara, mesmo que eu não possa, não vou conseguir, por exemplo, postar tudo isso, mas eu vejo isso e eu sempre mentalmente mando uma nota, uma energia boa para a pessoa que me mandou uma coisa na caixa postal, sabe? Porque aquela pessoa pensou em mim e porque aquela pessoa está realmente. Tinha uma vela, até ia fazer propaganda, tinha uma vela aqui que eu recebi que era incrível. E eu sei que aquela empreendedora, aquela mulher, tá lá, entendeu? Acordando cedo, tá botando o tempo dela, a energia dela, a emoção dela. Tava vamos tão lá, empolgada. Tá voltando, vendo a fofoca, gente? voltando. Oh, meu Deus. Vou falar assim, a Pri fala demais mesmo. Não, tivemos uma pequena queda aqui, mas agora a gente volta e já volta um pouco, porque você estava contando da vela, você está falando de, né, valorizar o trabalho, o tempo da empreendedora. E eu tenho uma Isso. experiência semelhante também, porque teve uma vez que eu sempre quis trabalhar com comida, eu adoro comida, queria fazer comida, então resolvi fazer um teste e fazer brigadeiro de pote. E participava de feira e tal, e tudo comigo, né? Eu fazia, eu buscava embalagem, fazia parte de marca, fazia divulgação, ia para as feiras, vendia. E cada potinho, que fosse um potinho pequenininho que eu vendia, sabe? Aquilo me dava um ânimo numa feira. E assim, acabou que eu parei, estava com os meus muito pequenos e tal, foi uma outra época, assim. Mas agora, sempre que eu estou em algum lugar, eu estou em alguma feira, eu saio assim, com milhões de coisas. Alguém passa na rua vendendo brigadeiros numa bandeja, eu nem como, eu nem gosto muito de chocolate. Me dá um bombonzinho aqui, me dá um Mas é, brigadeirinho, porque aquilo, eu sei o ânimo que isso vai dar para aquela pessoa, sabe? Então, é exato. O outro valor que a ânimo. gente dá. O sonho, a energia, né, que é colocado para aquilo chegar até ali, não nasceu, não caiu da árvore, né? Isso.
Isso, eu acho importantíssimo essa valorização, sabe? Acho muito bacana. Mas vamos voltar para yoga, que eu tô. Yoga, Vamos. vamos voltar para yoga. Yoga, É para mim que é yoga, tanto faz, difícil. tá certo, tá certo. O jeito que você quiser falar, tá ótimo. Tá bom, então vamos lá. Porque, assim, eu queria muito saber como, porque você começou, como você falou, né? Fazendo, trocando, né? Você fez um escambo ali, trocando trabalho por aula. E aí você começou a dar aula presencial na Califórnia mesmo, e depois foi para online. Como que foi esse começo? Como que foi essa transição? Como que foi isso? Então, na realidade foi o seguinte, e aí pegando no empreendedor, né? A gente não pensa Uhum. muito no professor de yoga como um empreendedor. Inclusive, o primeiro curso de formação que eu fiz foi na Califórnia. E o meu professor de yoga da época, incrível, uma pessoa incrível, amo ele. Ele realmente foi um dos professores que mais me marcaram. Mas eu lembro dele falar isso, a seguinte frase no curso de formação. Ele disse assim: se você quer ganhar dinheiro, não vai ser dando aula de yoga. E isso me marcou muito. E eu falei, tudo bem, porque eu gosto tanto. Gente, eu era nova, né? Era só eu e meu marido, vivendo o Californian Dream. Eu falei, isso aqui, tudo bem, porque eu sou uma pessoa muito simples, muito tranquila. E aquilo eu falei, tudo bem, eu fiquei na minha cabeça, eu não vou ganhar dinheiro, entendeu? Eu vou só fazer o básico para pagar as minhas contas e ter uma vida relativamente confortável. Porque é isso que eu vejo do meu professor, que é o meu exemplo, né? O exemplo vale mais do que milhões de palavras. E é isso Uhum. que eu vejo aqui na comunidade, como que esses professores fazem. Então, quando eu decidi dar aula de yoga, eu tive a minha primeira aula, foi dia 21 de junho de 2011, e eu tive uma aluna, que foi a minha amiga Tracy, e ela me deu US$ 10. Eu nunca vou esquecer, que eu até falei para ela, não precisa me dar, não. Ela falou, não, eu vou te dar esses US$ 10 e você vai pegar, que é seu, da sua primeira aula. Eu Que nunca esqueci bacana, isso. Muito que legal, né? bacana. E Aham. ela era professora também, e aquilo me marcou muito. Então, assim, eu tive um período de transição em que eu dava aulas presenciais, ganhava muito pouquinho. Hoje ainda se ganha muito pouco como professor de yoga. E, e ao mesmo tempo eu tinha outros trabalhos. Então eu trabalhei, gente, inúmeras coisas, mas um dos meus trabalhos favoritos era cuidando de criança. Trabalhava em uma creche e eu era gerente de uma creche. Então eu trabalhava e das 8 às 6, se não me engano, então eu dava aula antes bem cedinho às 6 da manhã, trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho, dava aula de yoga à noite, ia praticar à noite e assim ia. E aí eu Hum. comecei a ter mais aulas, comecei a ter mais experiência, mais alunos, mais oportunidade. E uma das oportunidades foi de dar aula de yoga online em inglês. Então, a minha primeira experiência dando aulas de yoga online foi em inglês, em uma plataforma paga, chamada Black Swan Yoga. Na época, não existe mais, era o canal 16. Eu não sei se tem alguém aqui que me acompanha desde daquele tempo. Isso tem quanto E tempo? muito tempo, meu Deus. Agora eu vou ter que fazer as contas. Foi em 2012, final de 2012, 2013. Então tem Olha, 10 anos, 10 anos. quase 10 anos. Que eu comecei, tem 10 anos, gente, que eu dou aula de yoga online. E Gente, que muita gente acha que eu loucura. comecei com um canal, né? Mas não foi. É. Foi dando aulas de yoga em inglês, pagas. E era uma das maneiras de complementar ali a minha renda, até que eu consegui ter aulas o suficiente para pagar as minhas contas e viver do yoga, né? Então, assim, eu vivia já do yoga, dando muitas aulas presenciais, aulas online, tudo em inglês, por muito tempo, antes de começar o canal. O canal Pri Leite Yoga hoje, que vocês veem no YouTube, que atualmente é o maior canal de aulas de yoga em língua portuguesa, ele Sucesso, hein? sinceramente, ele sinceramente nasceu da minha vontade de ajudar as pessoas. Entendeu? Eu vi que eu tinha um tempo ali entre as aulas, eu já estava gravando para a plataforma americana. Então eu falei, poxa, se eu estou gravando em inglês, por que não gravar em português? Foi inclusive uma sugestão do meu esposo. Uma prima minha, umas amigas minhas falaram, poxa, Pri, você está dando aula em inglês, eu queria tanto experimentar, faz uma em português. Simples assim. E aí, eu falei, tudo bem, vou gravar uma em Engraçado, eu português. comecei a fazer aula online também em inglês. A Simples, princípio, eu só achava yoga em inglês.
Não, se Mas isso fosse é porque para. o yoga é muito forte nos Estados Unidos. Não é Uhum, como em qualquer outro país. Eu acredito que seja o país em que o yoga é o mais popularizado, né? uhum. Assim, a gente brincava que na época a gente tropeçava, estava num estúdio de yoga. Enquanto aqui no Brasil a gente ainda tem que procurar assim na lupa, né, para encontrar se você está fora de São Paulo. Uhum. Até que aqui em E foi BH assim, até, até bom aí, né? Eu fico de olho. aqui perto de mim até é fácil Eu até. observo, eu observo e eu quero, é um dos meus desejos, sabe? Eu quero muito, que está fora do meu controle. Mas eu gostaria muito de ver mais yoga no Brasil, mais estúdios de yoga, mais cursos de formação, mais. Eu acho que a pandemia veio e quebrou as pernas aí de muitos empreendedores no mundo do yoga, que teve É. que repensar, né, que muitos estúdios fecharam, muitos estúdios e muitos professores não conseguiram voltar. E outros Uhum. professores como eu no online tiveram um destaque maior, né, devido à pandemia, à circunstância. Mas Mas antes você já tinha muito, assim, já era um canal grande? sim, Antes da... eu sempre fui o maior canal. Eu acredito que é Uhum. porque o canal tem 8 anos, então o canal É, é, foi vamos refrasear aí, vamos falar as coisas como elas são, né? Eu sou a pioneira em acessibilizar a prática de yoga no Brasil. Então, se você olhar e realmente ir para trás, você vai ver que o Prelate Yoga foi lá o começo, o percussor em trazer aulas de yoga online gratuitas de qualidade. E talvez o vídeo não era de qualidade, mas a aula é, gente. Então, assim, tanto é que eu brinco que teve pessoas que perguntavam assim para mim, mas você estudou, né? Eu falei, calma, gente, claro, eu estudei muito antes de dar aula. Eu fiz curso de formação nos Estados Unidos, na Índia. Não é só que no Brasil a gente teve uma fase aí do blogueira, né? Ah, é blogueirinha. E é. nada, gente, nada contra isso, pelo amor de Deus, não é Uhum. isso. Mas é que você precisa ter um estudo antes de você dar aulas de yoga. E às vezes as pessoas se confundiam que era tipo como se eu estivesse blogando aquilo, entende? Falei, não, gente, eu Aham. sou uma professora de yoga. Inclusive, eu falava na época, tipo, eu vivo do yoga e o canal, ele é simplesmente, por um grande período de tempo, ele foi uma boa ação minha. A verdade é essa, Uhum. né? Foi uma forma de eu me contribuir com as pessoas. E porque eu sou muito linkada ao Brasil, apesar de morar fora por muito tempo, eu me sinto muito conectada com o Brasil, com o povo brasileiro, com a minha cultura, com a minha história. Eu quero muito que os meus filhos, eles falam português, que eles compreendam a história deles mesmo, né? Uhum. Então, assim, Sim. eu vi que tinha essa falta no Brasil 8 anos atrás e que tinha Aham. esse potencial de crescer, né? De ter essa acessibilização. E eu Uhum. gostaria ainda quero que ver mais yoga no Brasil, mais yoga online, mais yoga presencial, mais. É bacana ter visto esse progresso, sabe, no mercado de yoga no Brasil, nesses últimos Uhum. 8 anos. Sim. Mas no YouTube ainda, você chegou a... Porque, assim, você é tudo profissional, né? Tudo, assim, certinho. Você fala assim, você tem as sequências. Isso você já tinha essas sequências desde o começo, lá, quando era outra plataforma? Ou você reestruturou e foi criando sequências específicas para o YouTube? Como que foi? Olha, eu acredito que eu não paro. Eu continuo criando novas sequências baseado no feedback das pessoas. E Uhum, o feedback do YouTube mudou muito. uhum, Então, no começo, era muito do tipo pessoas que já tinham uma noção do yoga e que queriam práticas mais longas e mais dificultosas, digamos assim, mais avançadas. aham, E aí, conforme o canal foi crescendo, eu percebi que começou a vir mais iniciantes, mais pessoas que nunca tinham feito, porque que não tinham ainda colocado no Google yoga, né? uhum, Então, são pessoas que falam, eu vi a Gisele Bündchen fazendo yoga, digamos assim. Vou testar, vou ver, entendeu? Então, uhum, mudou a necessidade do público. E aí eu me adaptei, e eu sempre vou me adaptando à necessidade do público. Eu estou sempre, isso é uma dica para empreendedores. E para você ver, nunca ninguém me ensinou isso, nunca ninguém me falou isso, mas eu fiz isso de uma forma muito intuitiva, porque se você se importa com o seu público, se você se importa com o seu cliente, você sempre vai perguntar. E quando você pergunta, aquelas pessoas interessadas vão responder. Então, todas as mudanças que eu tenho feito, não só em sequências,
dar aula de yoga, mas em toda a minha carreira, muitas vezes elas vêm das respostas dos alunos, da comunidade. O que que as pessoas querem, o Uhum. que é que as pessoas estão buscando, né? Uhum. Então, no começo, eram pessoas que já faziam yoga e estavam querendo uma aula online, porque estava viajando, algo assim. Aí eu faço uma transição para pessoas que nunca tinham feito yoga e queriam experimentar em casa, mas ou não tinha dinheiro para ir no estúdio, ou tinha vergonha de ir no estúdio, ou não tinha tempo para ir no estúdio. Aí veio a pandemia e as pessoas queriam simplesmente experimentar alguma coisa. E hoje tem as pessoas que me acompanham há muito tempo, eu tenho um canal há mais de 8 anos, e que falam para mim, Pri, eu quero o próximo passo. Eu quero Uhum. mais do que essas aulas de 20 minutos. E aí que a gente regula hoje as aulas, por exemplo, da Yoga Co, que é o meu aplicativo e a minha Uhum. plataforma. Então, na Yoga Co hoje, a gente trabalha com esse público, que é um público que já conhece o yoga, que sabe que quer praticar o yoga, que já tem noção, já praticou comigo, já me conhece e que quer ir mais a fundo, tanto nas Uhum. posturas do yoga, quanto na própria filosofia de vida, no dia a dia e na vida mesmo, né? E ter consistência, porque uma das questões do YouTube é que, e de qualquer coisa online ou presencial também, Uhum. é manter a consistência. Então, como que é que eu faço e continuo fazendo, né? Como que eu coloco isso dentro da minha rotina? E isso é uma das coisas, uma das demandas da nossa comunidade muito grande. Pri, eu começo a praticar, não consigo terminar. Pri, eu preciso voltar. Quantas vezes eu não escutei isso? Eu preciso voltar para o tapete de yoga. Eu preciso voltar para a minha prática. Eu me sentia tão bem quando eu estava praticando. Por que que eu parei? Então eu falei, então vamos buscar uma solução para essa galera. E aí a gente criou trilhas, a gente criou um programa Yoga Co 365 para você que quer ter consistência na sua prática de yoga, para você que quer seguir um caminho, por isso são chamados trilhas, é um programa sempre baseado naquilo que as pessoas estão falando para gente, para mim. Então, tudo está sempre mudando baseado na necessidade da comunidade e na minha necessidade. Então é uma dança, né, Uhum. daquilo que as pessoas trazem para mim, do que elas querem, do que elas precisam, e daquilo que eu tenho a capacidade de fazer, de doar e de acomodar, e, né, de fazer acontecer. É Aham. muito dinâmico. E uma das vantagens do yoga é que a gente não para de estudar, né? A gente não para de estudar. Então a gente não para de criar e adaptar sequências. Então, por exemplo, uma sequência para o YouTube hoje, ela é diferente de uma sequência para Yoga Co, que é Uhum. diferente de ter uma sequência de uma aula presencial, que é a diferença de uma aula, da sequência de uma aula empresarial, por exemplo, que eu faço consultoria para empresas e outras coisas assim. Então depende muito da demanda e daquilo que as pessoas precisam. Entendi. Mas, ô Pri, no Yoga Co, o 365, eu posso entrar a qualquer momento ou tem um período específico assim, de matrícula? Por exemplo, eu Tem, posso entrar lá agora e já começar a praticar? tem um período específico que Ah, é tá. que eu defini, que eu não sei quando esse podcast vai, só vou dar um Vai em gostinho para você. janeiro. Ah, sinto muito, gente, Janeiro, mas vai, janeiro. Comecinho de janeiro. ó, você que está escutando, coloca lá. Primeiro segue a gente no Instagram, né? O Yoga Co app e assina a lista de espera, de verdade. Caso a gente vai abrir as portas dia 7, mas eu imagino que esse podcast vai ao ar depois, né? Dia 7 de 7 de janeiro, né? janeiro. Vai na segunda É, sexta-feira. Segunda então, mas não tem sexta-feira. problema, Mas, ó, mais calma, gente, respira, tá? Fica na lista de espera, porque o que eu quero realmente pegar esses alunos pela mão, entende? Realmente poder ajudar elas a ter essa melhoria. E por isso que eu não quero que fique esse entra e sai. Mais uma porque aí a vez, pessoa honrando vai já seguindo a sequência. exato, vai seguindo a sequência. Ah, sim, Então, sim. fica de olho, gente, para a próxima vez que a gente abrir as portas, você não perder. Mas tem uma previsão de quantas vezes por ano assim que você abre? Olha, é um programa novo, a previsão é de abrir uma vez no ano e Hum, outros. Não tem problema, porque voltamos, estamos de Não, a volta. gente Aqui é assim, a gente cai, mas a gente volta. Não tem problema. Bem yoga, bem no estilo do yoga, entendeu? Bem no estilo do yoga, a gente cai, mas levanta. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos lá. Mas então, você estava falando das entradas, que abre uma vez só por ano.
Eu, Isso, assim, sem, mas sem querer dar palpite no negócio dos outros, mas eu acho que tinha que ter pelo menos mais uma aí. Igual entrando na tem, faculdade, pode, não, tem pode dar faculdade de começo e no palpite. meio do ano. Vamos, né? Pode dar palpite, mas o que acontece é que eu acho, eu acho justo para as pessoas trilharem juntas nesse período de um ano. Pode parecer muito tempo, pode parecer, né, pouco tempo, dependendo da pessoa, mas a gente vai continuar fazendo pesquisa, continuar escutando a demanda, continuar escutando o que as pessoas querem e o feedback também do próprio programa, né? Também se as pessoas falarem, não, Pri, é isso aqui mesmo que eu quero, é isso que eu queria seguir essa estrutura. E aí fica a dica, né, para não perder a oportunidade quando a gente abrir novamente. E a ideia é que é tipo uma matrícula na escola, sabe? Você segue aquilo. Você pode chegar no meio do ano, né? De repente a gente abre, por exemplo, no meio do ano. Mas é muito mais prazeroso você começar no começo do ano, né? Então a gente vai abrir as portas aí em janeiro, dia 7 de janeiro. Já passou aqui no podcast, né? Mas essa é a ideia para todo mundo começar juntinho, os 21 dias de yoga que começa dia 10 de janeiro. Mas assim, Ah, a gente está constantemente mudando, aprendendo, reavaliando, ajustando aí as decisões, né? Acho uhum. que isso é muito importante. E enquanto isso também, né, vai que a pessoa não teve contato com o yoga e quer começar assim, né, saber como é, pode ir no YouTube também, né? Você vai continuar colocando Exatamente. vídeos no YouTube ou não? Agora você vai só deixar o YouTube como tá e ficar só com a Yoga Co. O meu foco em 2023 é a Yoga Com. Uhum. Então, o meu bebê, a minha energia vai estar com a Yoga Co e a comunidade de lá. E Uhum. o YouTube continua com todos. A gente tem mais de 400 aulas lá. Então, gente, dá para você escolher uma aula por dia, passar um ano inteiro fazendo aula diferente. Vai Uhum. lá no Prelate Yoga, se inscreve, deixa o seu comentário, a gente continua lendo os comentários, acompanhando, né? Uhum. Continua firme e forte. Pois é, Pri, isso era uma coisa que eu estava querendo te perguntar, porque Uhum. eu reparei que você tem assim, uma equipe trabalhando com você, né? E a sua principal fonte hoje de renda vem de que aula presencial, Yoga Co, YouTube te remunera, como que funciona? A minha principal fonte, falando de empresa, né? E sim, como Hoje, na minha empresa. empresa, a principal fonte de renda da empresa, o meu carro-chefe é a Yoga Com. A Yoga E Co. por isso, a minha energia em 2023 é para realmente colocar a casa em ordem, cuidar, Uhum, e é o que sustenta, é o que paga os meus boletos, é o que paga as minhas contas, uhum, é o que permite que eu faça as aulas no YouTube, que eu estava fazendo as aulas novas, né? uhum, E esse é um ano de reavaliação, sabe, Juliana, de ver onde que eu quero ir, como que vai ser as coisas, até onde eu quero ir também aqui com o yoga no Brasil, porque uhum, é muito trabalho e assim, às vezes o que me incomoda, né, vamos falar de dor assim, existe uma dor no Brasil hoje comigo que eu sinto que é a não valorização do professor. uhum, Então você fala que você é professor de yoga, as pessoas, as empresas, as marcas, eles não compreendem exatamente o valor que isso tem. uhum, Então, algo que eu tenho pensado e reavaliado muito é no meu posicionamento, né, de professora de yoga, de empresária, de uma pessoa de influência no Brasil hoje, e como que eu posso continuar trazendo essa minha proposta de acessibilizar o yoga e de que as pessoas precisam se cuidar, precisam se autoconhecer, que faz a diferença, né? Como eu consigo ter essa voz? O podcast, por exemplo, é uma dessas maneiras que eu falei, eu vou me aventurar no podcast porque eu acho que eu consigo expressar de formas diferentes coisas que eu já expresso durante as aulas e para as uhum, pessoas que já me acompanham há bastante tempo para ir mais a fundo. E para falar que, cara, isso aqui, essa aula de 10 minutos que você está vendo no YouTube, não demorou 10 minutos para ela ser gravada. Não é, demorou 10 minutos para ela acontecer. Foram anos e anos de estudo, de dedicação, de trabalho, até essa aula de 10 minutos chegar até você. Não é obrigação das pessoas saberem disso, obviamente, né? Mas é aquela uhum, história voltando do brigadeiro, voltando da vela.
aquele brigadeiro naquele ponto, aquela vela não chegou ali da noite para o dia. Teve teste, teve estudo, teve muito até chegar aquele produto. Então, as minhas aulas, eu sinto que as minhas aulas não recebem o valor que elas de fato merecem. E isso é algo que eu estou trabalhando, porque, sem dúvida, aquilo que eu ofereço tem um valor muito grande. Sem E é dúvida. algo que é importante. É algo que é importante. Comunicar isso de uma maneira que as pessoas compreendam, que isso é algo que vale a pena. Entende? Você está investindo em você, na sua saúde, no seu bem-estar, no seu tempo. Não é só 10 minutos da Pri que veio aqui para esse vídeo chegar até você, né? Talvez você comentando de equipe. Eu tenho um grande número de colaboradores que trabalham comigo hoje. E se não fosse eles, eu não conseguiria fazer nada do que eu consigo fazer hoje. E para eu poder crescer e para eu poder ter essa estrutura e esse apoio, a gente precisa comunicar e deixar claro que essas aulas, elas são importantes, elas têm valor, elas demoram, assim, muitas e muitas mãos passam nessas aulas antes delas chegarem até você. E muito do meu tempo, da minha dedicação, eu à noite deitada na minha cama, pensando em sequência, pensando em tema, pensando em como que eu vou fazer, como que eu vou me comunicar, como que essa pessoa vai conseguir entender isso em casa, né, chegando no online, como que eu consigo acompanhar essa pessoa para ela não desistir, para ela continuar. Existe muito trabalho. E é um trabalho muito prazeroso, porque isso é o bom da gente fazer algo que a gente ama. Mas não é porque a gente faz algo que a gente ama que aquilo não tem valor, ou que aquilo deve ser gratuito. Você entende? E é essa a questão, né? Que inclusive eu conversei muito no YouTube e que eu falei, as pessoas acham que a gente tem ganha muito dinheiro com o YouTube, né? Então, para quem está escutando agora, porque eu sei que é confuso, é que nem as pessoas veem, nossa, sua empresa faturou tanto, você ganha tudo isso. Não, gente, esse é o faturamento da empresa, quanto eu ganho é diferente, né? Muita gente que está chegando aqui às vezes fica confuso e fala, nossa, quanto que é que você ganhou? Não, gente, a empresa ganhou tanto, faturou tanto, tá? O meu ganha-pão, o meu salário é outro. Então, é a mesma coisa. Às vezes a gente tem uma percepção, principalmente no mundo online, e é importante quem está ouvindo lembrar disso. O mundo online tem uma percepção, e as pessoas são muito boas em vender uma percepção, que não necessariamente é o que é. Então, por exemplo, quando você fala uma percepção de 1 milhão de inscritos no YouTube, oi, tudo bom? Não, é porque acabou a bateria. Parece Oi, ele não tá que você escutando. tá. Oi, tudo bom? Qual é o seu nome? Acabou a Perguntou o seu nome, acabou a bateria. Acabou a bateria do tablet, Acabou eu a já vou bateria. lá. Eu já vou Vai lá. liberar sua mãe, já tô saindo. O meu também tá lá me esperando no parquinho. Férias Mas escolares. aqui também tá em férias. Começou agora. Mas eu vou encerrar Bom, esse mas pensamento não, mas eu cristão. preciso disso. Isso estava sendo Não, um tapa na cara para mim. Vamos lá, online, não, é o YouTube. seguinte, gente. A gente, que eu falei, né? Essa questão da percepção. Que nem você fala, uma pessoa tem um canal no YouTube com 1 milhão de inscritos, ela tem 1 milhão de reais. Ela é milionária, ela tá ganhando muito bem. Isso não é a realidade. Por duas razões. Uma pessoa pode ter um canal no YouTube ou no Instagram muito menor e ganhar muito bem. E uma pessoa pode ter um canal no YouTube com muitos inscritos ou no Instagram com muitos inscritos e ganhar muito pouco. Essa é a percepção da internet. Por quê? Porque quando você pensa num negócio no digital, existem diversas maneiras de você monetizar o digital. Diversas maneiras. E aí é um tema para uma outra conversa, né? Mas a maneira que eu escolho, por exemplo, não é a maneira de ficar fazendo propaganda. Imagina, se eu estou no meio da aula de yoga, eu paro a aula e falo, gente, vamos vender esse copo aqui para vocês? Esse tapete de yoga que eu estou usando, essa roupa de yoga. Entende? Então, colocar toda vez lá no começo da aula de yoga, estou aqui vendendo isso. Até mesmo porque isso não tem a ver com yoga para mim. Entende? Se a minha proposta, a minha marca é de que você não precisa de nada para você praticar yoga, só você e o seu querer, não faz sentido eu ir dar uma aula de yoga vendendo um monte de produto. O que Tem que faz ser sentido, por exemplo, coerente. para uma influencer que, se o meu canal fosse de maquiagem, por exemplo, faria sentido eu vender, né, produtos de maquiagem e sponsorships e coisas assim, né? Então tem que ter essa coerência com a sua marca Sim. para fazer sentido.
E a marca do yoga, o yoga é muito difícil algo que seja coerente, que faça sentido no digital. A maneira que a gente encontra é, realmente tem marcas no Instagram, assim, eu sou super seletiva com marcas que eu trabalho, pouquíssimas, assim, tipo, de contar nos dedos as marcas que eu aceito trabalhar, entende? Porque, para mim, o yoga vem em primeiro lugar. Não tem como eu ser uma professora de yoga e fazer, por exemplo, a Coca-Cola não falou comigo, tá, gente? Mas, vamos dizer assim, fazer um anúncio da Coca-Cola. Você entende? Não é Aham. coerente, não faz sentido. Sim, Não que a Coca-Cola total. não falou comigo, tá, gente? Mas assim, só para exemplificar. Então a YogaCo é realmente quem paga as minhas contas, quem me dá Uhum. asas, me dá a oportunidade de fazer o podcast, me dá a oportunidade de estar aqui com você, que paga a minha babá, porque o meu filho está de férias, entende? Meu marido está trabalhando. A gente precisa de uma rede de apoio, de uma rede que nos suporte, né? Um suporte mesmo Sim. para fazer aquilo. Uhum. E isso tudo é oneroso, né? E a Sim. gente precisa, quem tem empresa, aqui a gente está falando de empreendedorismo, a gente tem que ter uma, assim, eu não sei qual é a palavra em português, mas a gente precisa ter uma atenção ao como a gente cuida do nosso caixa, né? Principalmente pequenos empreendedores como eu. Eu sou uma pequena empreendedora. É muito fácil misturar o meu PF com o meu PJ. Ah, sim. É dois palitos. Uhum. E aí, como que eu faço para realmente separar o meu PJ e o meu PF? E realmente conseguir fazer com que a minha empresa me dê pernas para eu E- continuar e- fazendo mais Eu ia coisas. comentar isso, que além do seu empreendimento, seu lado empreendedor professora, que você falou que foi preocupada em montar aula, né, preocupada com a sequência, você ainda tem o lado também da gestora, né? Você ainda tem que preocupar com as finanças, Demais. as colaboradoras que estão aí com você, né? Então, com Com o atendimento, planejamento gente, do negócio, atendimento. Pois é muita com coisa. tudo. É ser um CEO, né, na verdade. Então, se É, você está liderando, guiando tudo, além de. Eu brinco com meu marido que eu falo para ele, ai, por favor, queria tanto ganhar dinheiro para você parar de trabalhar e trabalhar comigo. Aí ele fala, ah, mas eu sou muito caro. Eu falo, ah, eu ah, sei. Mas assim, a gente brinca, sabe? Porque eu falo, eu preciso de ajuda, gente. Quanto mais ajuda eu conseguir, melhor. E a gente precisa para conseguir fazer mais coisas. É, e assim, a gente tem que ter coerência, sabe? Dentro daquilo que a gente quer, aquilo que tá ali, que é possível, que é viável. É, lembrar aquela coisa, né, de deitar no final do dia, dormir tranquila. E voltando àquela conversa do meu marido, né, de ter ido para os Estados Unidos, de ter ido para Londres, de estudar yoga, de criar a Yoga Co, de criar o canal do YouTube, tudo sempre veio do meu coração, de um desejo interno. Eu acho que uhum, escutar essa bússola interna, esse compasso interno é muito importante também, sabe? sim. De escutar, ok, isso aqui, essa é a direção. E como que a gente pode navegar nessa direção, né? E tem aquele medo, tem aquele risco, tem aquele dar tapa, a cara, bater, né? Tem o medo, gente, o medo de falhar, o medo de, tipo, eu lembro eu chorando, tipo, chorando mesmo, de verdade, pro meu marido, olha, eu cheguei até aqui, olha toda a imprensa que tem em cima de mim, olha toda a atenção, todo o reconhecimento que existe em cima do Prelate. Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? É, É isso, entende? É injusto. E eu falei assim, não tem como, gente, eu sacrificar a minha família, o meu tempo, a minha saúde financeira aqui do meu PF, né? uhum, Por causa do meu PJ. E eu acho que muita gente vive isso em algum momento, entre o PJ e o PF, essa briga, né? E às vezes tem é, momentos que a gente tira do PF, coloca no PJ, tira do PJ, coloca no PF, e não fica aquela coisa. Mas a gente precisa trabalhar e ter uma clareza. Ok, isso uhum, aqui, esse PJ aqui vai andar ou não vai andar? Vai dar certo ou não vai dar certo? Porque não, hoje, quando eu comecei o YouTube, eu pagava as minhas contas com as minhas aulas presenciais, com as minhas aulas online nos Estados Unidos. O YouTube era um hobby. uhum. Depois que eu tive os meus filhos, principalmente o Oliver, que foi o meu primeiro, eu não tinha mais tempo para ter hobby, para ser simplesmente doar, entende? E isso é uma Aham. coisa que muitas pessoas não compreendem. Do tipo, como assim você não vai só dar aula de yoga pra gente gratuita?
Porque minha vida mudou, porque eu estou em uma fase diferente. Isso é. Como eu comecei o canal e como eu estou hoje, gente, 8 anos de diferença. Eu tenho 2 filhos hoje. Eu tenho uma família, eu tenho outras necessidades, outros desejos, e eles precisam ser honrados, entende? Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho vergonha de falar que eu mudei e que eu pretendo continuar mudando, porque faz parte das fases da vida. Do A gente desenvolvimento, precisa dos nossos né? desenvolvimento, entende? Uhum. Então, eu acredito que a gente falando de empreendimento, a gente tem que ter uma conversa muito honesta entre os nossos desejos, entre a nossa saúde financeira do PF, até onde o PJ vai, entende? Porque eu não acredito que o PJ tem que prejudicar a nossa vida, ele tem que Tem que agregar, melhorar né? a nossa vida, ele É. tem que agregar a nossa vida, entende? Uhum. Sim. E isso é uma das razões, assim, de muito, muito impasse interno meu. Porque o meu PJ, ele é muito do meu coração, né? Que virou a Yoga Co, YouTube. Ele é muito assim, por mais que o YouTube tenha uma renda pequena, ele tem uma renda pequena, mas ele tem uma renda, né? Que vai para o PJ. E, e eu fico assim, tipo, muito. E eu tô falando disso porque eu acredito que muitos empreendedores passam por isso em algum momento. De você olhar para sua empresa e falar, cara, fecha as portas ou não fecha as portas? Joga a toalha ou não joga a toalha? Como que a gente vai fazer daqui para frente? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Como que a gente vai fazer isso aqui dar certo? É. Entende? E isso que dói e que doeu para muitas pessoas, que muitas pessoas não queriam, né? Ai, Pri, por que que você não vai. Você, inclusive, perguntou, né? Vai ter aula nova no canal? Eu não vou dizer que nunca mais vai ter aula nova no canal. Pode ser que mude. Mas hoje, a minha meta, hoje, nos meus planos, não teremos aulas novas no canal. Não é a E prioridade, isso né? não é a prioridade. Por quê? Porque eu estou cuidando da saúde financeira do meu PJ. Por Uhum. isso, para manter as minhas portas abertas de uma forma forte, saudável, equilibrada, entende? Então, hoje, o meu foco é o meu PJ, a Yoga Co. E Uhum. aí, e o que vai acontecer ou não, aí são outros 500, né? E é muito essa questão de teste e erro. A gente tem que testar, ver, deu certo, não deu certo, por aqui, é por ali. É. Mas não é fácil não, gente. A Leite chora também à noite por causa da PJ. Falando aqui no Empreende Elas, a gente precisa falar. A gente é difícil. Tem momentos que a gente fica assim, tipo, olhando para a planilha, desesperada. Tem momento que eu falo assim, e uma coisa que me irrita muito, sabe? Muita gente chega até mim, muitas marcas, inclusive, e pedem para eu dar aula de yoga de graça ou por um valor irrisório. E eu falo, não. E você tem que falar não. Não. Se você quer que isso seja uma empresa, se você é um evento, você quer que eu dê aula para você, você tem que pagar é o meu produto, é o meu trabalho. É. E é importante você, como empresário, como empreendedor, você usar a sua voz e falar, olha, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, não está alinhado com aquilo que eu preciso fazer agora. Então, hoje o YouTube, ele cai nesse quesito aí, entende? Hoje, o YouTube não está alinhado com as prioridades do manter a minha PJ aberta e saudável, forte e equilibrada. E aí as pessoas, às vezes, levam isso muito pro pessoal, né? Falei, gente, isso não tem nada a ver com as pessoas que conseguem assinar Yoga Co, que não conseguem. Isso não tem a ver com o valor das pessoas, né, da comunidade do YouTube. O YouTube me abriu muitas portas. Eu estou aqui conversando com você por causa do YouTube. Existe um grande carinho, um grande reconhecimento. Entende? Uma coisa não exclui a outra. Não é porque eu preciso focar no meu PJ, na minha Yoga Co, na minha comunidade pagante, que eu não valorizo a minha comunidade do YouTube. Uhum. Entende? As pessoas muitas vezes excluem. Às vezes as pessoas falam, ai, mas você está escolhendo as pessoas da Yoga Co. Eu falei, calma, gente. Eu não estou escolhendo, é um negócio. As pessoas estão pagando para ter acesso a esse aplicativo. As pessoas estão pagando para ter acesso às aulas, a essa plataforma. Isso é um negócio. Então, nada mais do que justo que eu dedique o meu tempo para esse negócio, para essas pessoas, para esses clientes que são meus alunos. Quer dizer que eu não valorize os meus alunos e a minha comunidade do YouTube de maneira alguma. Eu não estaria aqui sem vocês, sem essa comunidade.
mas é preciso entender que a Prileite é uma pessoa só e que tem 24 horas no dia. Entende? Não tem 48. E que a gente Aham. tem 400 aulas no YouTube. Então, se a gente Uhum. já tem 400 aulas no YouTube, eu não me sinto na urgência de colocar mais aulas novas lá. Tá certíssima. Tá certíssima. E dois meninos ainda, né? Ué, que E 2 meninos, convenhamos. gente. E ainda tá amamentando, gente. Nem durmo à noite ainda. Oh, meu pai. Nossa! Ai, que É! dor. Não, vamos encerrar isso aqui e vai dormir, credo. Eu vou encerrar isso aqui e vou comer, gente. Tô com fome. Você tava falando de brigadeiro, Juliana. Falei, meu Deus, já tá me dando uma fome aqui. Tô precisando comer. Não almocei ainda. Não, calma. Então, vamos pro finalmente. Porque eu pedi dicas de negócio, mas assim, já tem um tempinho que você tá só dando dicas de negócio. Então, vamos para as dicas culturais, né? Então, vamos lá. Uma dica de filme, livro, série, música, uma sequência de yoga lá no YouTube. Alguma coisa Olha, que um você livro. assistiu? Você acha que Olha, assistiu ou leu? Vamos lá. não, eu vou falar de um filme que é o filme que acalenta o meu coração, tá? Então, Uhum. para os empreendedores aqui, que eu acho que tem muito a ver. É bem doce, assim, mas é que tem muito a ver com aquilo que eu acredito na vida, que é o Amélie Poulain. Acho que todo mundo já assistiu, Ai, mas vale a amo, pena reassistir, amo. porque eu acho que, e no filme fala, né, que o mundo é difícil para os sonhadores. Eu acredito que todo empreendedor, todo empreendedor é um sonhador. Então, aqui ele é um livro, é um filme que me ajuda a reconectar com as coisas pequenas e com os sonhos, entende? Reacreditar nos sonhos. Eu gosto, é o meu filme favorito. O É livro, lindo né? mesmo. Eu falei do autobiografia do Yogi Ah, e sim. eu vivo escutando Harry Styles, gente. Assim como metade do mundo, estou muito na época do Harry Styles. Ele é o soundtrack enquanto eu tô tomando banho, tô escutando ainda a casa do Harry. Enquanto eu fiquei. Eu me senti tão atrasada, eu acho que eu custei a escutar e saber do que se tratava. Nossa, gente, estou muito para trás nessa vida. Não, mas agora tô ok, tá ok. E agora seus contatos, assim, né? Apesar de que, né? Mas enfim, vamos lá. Onde que as pessoas te acham? Vai que alguém cai aqui, não é do yoga, não Claro! sabe. E Por aí? favor, Passa. por favor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do YouTube Pri Leite Yoga, Instagram Pri Leite Yoga. Tem o Instagram da Yoga Co também, que eu recomendo você seguir, ficar de olho lá nas nossas dicas, no conteúdo, que é um conteúdo bacana, ficar sabendo de quando a gente abre as portas. No podcast Equilíbrio e Caos, com Pri Leite. E é isso, eu acho. Eu já falei bastante, é isso. Não, mas já te encontra fácil, assim. Sim. Pri, e muitíssimo obrigada. Amei demais. Já era sua fã, agora estou mais ainda. Eu que agradeço a Né? oportunidade de poder estar falando aqui com você, falando com o seu público, agradecer todo mundo que está escutando a gente. Espero que de alguma maneira essa conversa tenha sido inspiradora, tenha trago algo positivo para você que está ouvindo. Nossa, vou te falar, viu? Se as pessoas prestarem atenção aí como eu prestei, ai, ai, ai. Eu te falei, ainda bem gravei, vou ficar escutando, reescutando, assistindo, pensando. Isso aqui é valioso, isso aqui tá valioso esse episódio. Mas amei. Obrigada, de verdade. Muito bacana. Obrigada, um beijo enorme para vocês. Beijo. Tchau, tchau. E muito obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se por acaso você se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, indica a gente, compartilha nas redes sociais. E assim a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. E no caso desse episódio, né, a gente levar mais positividade, mais autoconhecimento, autocuidado para as pessoas. Você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram, Facebook, que é o @empreendedelas. Lembrando que é empreendi com i, porque é de empreendimentos delas. Então é empreendi delas. Bom, se por acaso quiser me seguir no LinkedIn também tô lá, mas aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Eu fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que tá passando por aqui.
E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. E como tem? Bom, perde não. Até semana que vem.